graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vão estar com vocês em mais um Café com Jesus, que vem compartilhar uma palavra de Deus. Nós vamos estar meditando hoje em Gênesis 34 e vamos tirar as lições da palavra. Eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias, um capítulo após capítulo, né? E assim nós vamos tirando lições, aprendendo a história e o contexto da história. Mas cada história bíblica tem uma lição para as nossas vidas. E aqui a gente pode tirar bons exemplos, pode também ver os maus exemplos e não segui-los. E assim a gente vai aprendendo, né, mais da palavra de Deus. Deixe seu like, curta, comenta, compartilha e você estará me ajudando a semear esta palavra. Quando você faz isso, deixe seu like, o vídeo será entregue a mais pessoas. Amém? Gênesis 34, ainda na história de Jacó, vai falar sobre o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Vai dizer assim: certa vez Diná, a filha de Lia, dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu, a agarrou e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela mulher para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos e por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue para que seja sua mulher. Case-se entre nós e deem suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam entre nós a terra que está aberta para vocês, habitem, façam comércio e nela adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor e eu lhes darei o que pedirem. Aumentem quanto quiser o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me dei a moça por mulher. E os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Aleluia. Eu só quero estar lendo com vocês até aqui. A palavra diz que a filha de Jacó, Diná era a única filha mulher de Jacó, né? Até aqui Jacó ainda tinha seus 11 filhos, porque nos capítulos próximos, né, Jacó vai ter o seu último filho, que é Benjamim, para ele completar os seus 12 filhos. E aqui ele tinha uma única filha e todos os outros eram filhos homens. E a palavra diz que quando Jacó chega ali naquela terra, né, a sua filha sai para conhecer as mulheres daquela terra. E ali, esse rapaz, né, Siquém, que é filho de Amor, que diz aqui que é governador daquela região, ele, logo que a vê, ele a deseja. E ele, né, chega atraído por ela, o seu coração, e vai lá, agarra ela e a violenta, né? Ela sofre ali um abuso, um estupro. E naquele tempo, né, isso era uma vergonha para a família inteira, né? Não somente para ela ser desonrada, mas sim para a família toda, né? E a Bíblia vai dizer que quando Jacó, né, fica sabendo daquilo que aconteceu com sua filha, né, ele fica calado, ele se cala, né, ele não faz ele não esboça nenhum tipo de reação, porque ele não sabia lidar com aquilo, eu acredito eu, né? Existem situações na nossa vida que nós passamos
que às vezes nos choca tanto, mas em vez da gente sair brigando, em vez de a gente sair talvez já se desesperando, nós devemos nos calar, né? A gente aprende aqui com Jacó de se calar, de buscar a Deus, para que Deus nos ajude a superar esse problema, para que Deus nos ajude a resolver este problema. E com essa história, meu irmão e minha irmã, eu aprendo muito, né? Através da história de Jacó, um homem de Deus, que em vez dele sair brigando, em vez dele sair fazendo, sabe, contando tudo para todo mundo, ou se desesperando, comentando, olha, aconteceu isso com minha vida. Não, a Bíblia diz que Jacó, logo quando sabe de tudo isso, que sua filha havia sido desonrada, ele fica calado, né? E ali aguarda seus filhos, né? Já os seus filhos agem totalmente diferente, não agem como ele, né? A Bíblia vai dizer aqui que o rapaz, né, Siquém, ele ficou apaixonado por ela e ele quis reparar o erro dele e pede para o seu pai falar com Jacó e os filhos de Jacó para que ele se casasse com ela, né? Ele ali comete um ato do impulso. Nós tiramos outra lição aqui, né? Que por um impulso ele desejou aquela moça, ele foi lá e cometeu um ato horrível de abusar dela, tirou ali sua virgindade, foi desonrada, né? Mas ali ele se apaixona e ele quer casar e quer corrigir o seu erro. Mas nós vemos, irmãos, que durante esse capítulo inteiro, se você tiver uma Bíblia na sua casa, leia o capítulo inteiro de Gênesis 34, a Bíblia vai dizer que, né, ele pede para se casar, o pai dele fala sobre, naquele tempo, né, existia um valor para ser dado para se casar com a mulher, né? E o pai dele fala, pode falar o valor, meu filho vai casar, a gente quer corrigir, ele está muito apaixonado, ele quer casar. Só que eles eram de outro povo, né? Primeiro ponto, Deus não se agradava que, né, o povo se casasse com mulheres de outro povo. E nós vemos aqui que ele quer reparar um erro, mas só que o que ele havia feito era muito sério, irmãos, né? E embora Jacó tenha se resguardado, não tenha esboçado nenhuma reação naquele momento, mas os filhos de Jacó, né, eles ficam com muita raiva daquilo, porque aquilo era uma vergonha para a família inteira, né, para a família inteira deles. E eles ficam com raiva, e a Bíblia diz aqui que eles falam com falsidade. Quando o pai de Siquém, daquela cidade, vai lá falar com eles, eles falam com falsidade, né? Quando eles querem fechar um acordo, como é que a gente vai casar? E aí eles falam assim, se vocês ficarem se circuncidados, né, que naquela época eram algo sagrado de Deus, circuncidar, né, todos os homens, e aí eles pedem, né, não podemos fazer isso, né, no versículo 14, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês tomem como condição que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos os do sexo masculino, né? E ele queria ali que fizesse a circuncidação daqueles homens. E aquele homem, aquele pai, né, Amor e seu filho Siquém, eles quiseram e aceitaram fazer aquilo, né? E ali foram lá, conversaram com os homens e eles fizeram a circuncidação, né? Só que os filhos de Jacó estavam falando com falsidade, né? Eles estavam usando algo que era santo, mas com falsidade, né? Eles queriam, na verdade, era se vingar daqueles homens por aquilo que eles fizeram. E nós vemos que quando a gente estuda sobre este texto, a questão da circuncidação, quando era feito esse procedimento, eles ficavam mais fracos, né? Houve ali um corte, então até que eles se recuperassem, né? E naquele tempo era diferente, né? Que não tinha remédio como hoje, não tinha, né, as medicações, os antibióticos, tudo. Era tudo natural, né? Eu acredito, eles usavam, não existia a indústria farmacêutica, né, para os remedinhos para dor e cicatrização, então existia um tempo para aquilo. E
Aqueles homens estavam ali, a Bíblia vai dizer no versículo 25, que 3 dias depois, quando ainda sofriam de dores, depois da circuncidação, né? Os filhos de Jacó chegam lá, né, Simeão e Levi, e eles pegam com a espada, eles saem atacando, né, e matando a fio de espada Amor, o seu filho, né, e tira ali Diná, a sua irmã, e leva a força embora. Então, quando eles falam ali que vão dar a sua irmã para que se case, mas eles estão com muito ódio no coração, com muita raiva, eles já estavam tramando em sua mente, né, já querendo fazer ali justiça com suas próprias mãos. E isso nos ensina muito, né, a não fazer justiça com nossas próprias mãos. Nós devemos aprender com Jacó, né, que se calou e foi orar, pedir a Deus orientação. Por mais difícil que seja a situação na nossa vida, quando nós passamos por algumas situações que nós não sabemos lidar com a situação, nós devemos orar e pedir a Deus orientação para que Deus nos mostre o que de melhor nós podemos fazer naquela situação. Porque Deus é aquele que nos ajuda em todas as áreas de nossa vida. E nós aprendemos aqui a se resguardar. Eu sei que Jacó, mesmo sendo um homem de Deus, não foi poupado de acontecer algo tão horrível na sua família, né? Isso mesmo acontecerá em nossas vidas. Não é porque a gente segue a Deus, não é porque a gente busca Jesus, não é porque a gente serve a Deus, não é porque a gente está na igreja que nós seremos poupados de problemas. Até porque Jesus diz na palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, né? Nós venceremos também, mas com a força do nosso Deus. Deus é aquele que vai nos ajudar a vencer os dias difíceis, as fases difíceis, os problemas, independente do problema que você esteja passando. Entenda que há a solução, que existe um Deus maravilhoso que está com você a todo momento, que Ele pode te ajudar a superar determinadas situações, né? Existem situações que não tem como reverter o que foi feito. No caso dela, ela foi desonrada, mas nós vemos que se nós buscarmos em Deus solução, Deus vai nos ajudar a superar e a lidar com aquilo, né? E que a gente possa buscar a Deus, que a gente possa buscar ouvir a voz de Deus e não fazer aqui como os filhos de Jacó, que agiram sem pensar, que agiram querendo fazer justiça com suas próprias mãos, foram ali, cometeram, né, todo esse ato horrível, né? A gente vê que Siquém e Amor, né? Siquém cometeu um ato horrível, né? Já Jacó fez diferente. Ele não saiu revidando da mesma forma. Já seus filhos não. Agiram da mesma forma como ele, sabe? Com violência, agiram de uma forma horrível. E ali aquele rapaz se arrepende, mas nós vemos a consequência do erro dele, né? Ele agiu impulsivamente e aí teve a consequência, né? Botando em risco a vida dele, do seu pai, do seu povo, e despertou a ira dos filhos de Jacó. Logo depois também a Bíblia diz que os outros filhos de Jacó, quando viram aqueles mortos, né, vieram ali no versículo 27, vieram então os outros filhos de Jacó e passaram pelos corpos, saquearam a cidade onde a irmã tinha sido desonrada. E após tudo o que havia na cidade e no campo, levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas, né? E Jacó diz assim, ó, então Jacó disse a Simeão e a Levi, no versículo 30, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos e eles juntaram suas forças e nos atacaram, e eu e minha família seremos destruídos, né? Jacó ali temia que aquele povo podia se juntar e matar eles também, todo mundo, né? Mas eles responderam, né, os filhos de Jacó, está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta, né? Mas nós aprendemos muito com esta palavra, irmãos, porque às vezes, diante de alguma situação difícil que nós vemos, nós devemos nos controlar, porque a gente nunca sabe qual é a reação do outro, né? A gente nunca sabe quem é que está do outro lado. Então, por isso que nós devemos ter mansidão,
nós devemos ter calma e orar a Deus, para que Deus nos ajude a lidar com aquela situação e até mesmo como nós devemos agir. Né? Nós vemos aqui que quando os filhos de Jacó fizeram isso, eles arriscaram a vida de toda a família, porque era muito perigoso. Imagina se aquele povo todo resolve se voltar contra eles e ali acontece uma guerra, mata, né? Nós vemos assim que hoje em dia muitas pessoas, brigas de trânsito, alguma coisa, o quanto é perigoso, porque às vezes as pessoas brigam por coisas pequenas, né? E tem pessoas matando umas às outras por aí. E por quê? Porque as pessoas estão querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? E isso é muito perigoso. Possamos aprender com esta palavra. E possamos ter calma, orar a Deus, mesmo diante de qualquer situação. Nós vemos que, independente de nós sermos ou não cristãos, né? Se servimos a Deus, nós muitas vezes não quer dizer que nós não passaremos por problemas. Passaremos. Mas nós temos um Deus lá em cima, um Deus tão maravilhoso que irá nos ajudar a superar os problemas. Tem coisas que não tem como voltar atrás e mais ser resolvido, mas Deus vai nos ajudar a lidar com a situação, a como agir, né, diante desse problema. Mas que nós não venhamos fazer justiça com as nossas mãos, mas sim orar, que nós temos um advogado fiel. Amém? Deus abençoe sua vida, que essa palavra tenha lhe abençoado. Como sempre digo, um capítulo após capítulo, nós estamos lendo agora, e Deus tem falado grandemente através da história, né, de Jacó. Que essa história, eu creio que falou ao seu coração como falou ao meu. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.